À medida que o debate político brasileiro vai se acirrando, noções como as noções de esquerda e direita passam a ser de interesse de muita gente que nem dava bola para esses conceitos políticos. No entanto, qual é a história por trás desses conceitos? O que nós chamamos de esquerda e direita? A Revolução Francesa tradicionalmente é associada como um dos marcos do surgimento desses dois conceitos, quando dois grupos, os jacobinos e os girondinos, sentavam em lugares opostos na Assembleia Nacional. Os jacobinos, ocupando a posição à esquerda, defendiam posições mais radicais e de caráter popular. Daí o termo esquerda ter passado a ficar associado a posições de tipo popular. Nesse caso, nós temos um pequeno acidente histórico e um pequeno acidente da conjuntura de época e da contingência daquela reunião e daquela Assembleia. É óbvio que isso já não diz respeito mais às políticas contemporâneas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França ou do Brasil. E, portanto, esquerda e direita pouco tem a ver com os jacobinos, os girondinos ou onde quer que alguém se sente em qualquer Assembleia. No entanto, a Revolução Francesa deu uma outra contribuição para os conceitos de esquerda e direita. Um debate intenso que se seguiu à Revolução na França em 1789, um debate travado por dois ingleses, um irlandês, na verdade, Edmund Burke, e um inglês chamado Thomas Paine, foi absolutamente central para que nós demarcássemos posições do que seria o conservadorismo e o que seria o progressismo, que nós podemos, de maneira mais abrangente, chamar de direita e esquerda. Edmund Burke, político irlandês que tinha sido um dos grandes apoiadores da Revolução Americana, vai se colocar contra a Revolução Francesa e vai especialmente destacar os terríveis acontecimentos que poderiam advir de um acontecimento daquela natureza, de uma ação política daquela natureza. Burke tem medo de que a Revolução Francesa descambe para um simples terror. E é curioso, pois justamente é o que ocorrerá com a Revolução Francesa, ainda que Burke estivesse escrevendo isso antes dos fenômenos que nós tradicionalmente chamamos de o período do terror francês. Já Thomas Paine, outro entusiasta da Revolução Americana e da independência dos Estados Unidos, que tinha efetivamente combatido ao lado dos americanos, olha para a França com o mesmo entusiasmo revolucionário e acredita que aquele é o momento em que a história humana dá uma grande virada. Thomas Paine acreditava que era possível começar o mundo do zero, uma crença muito compartilhada por muitos iluministas e racionalistas do século XVIII, marcando um certo estilo do pensamento radical que surge então. A ideia de que a razão humana seria capaz de permitir que os homens reformulassem a sua vida social a partir de um planejamento teórico, ideológico e político. Burke, que continua na sua oposição ferrenha até os seus últimos dias de vida, dirá: negativo, nós não temos razão suficiente, a capacidade humana não é suficiente para começar do zero a experiência. Nós fazemos parte de uma experiência social muito maior. O contrato social que nós vivemos e que deve ser respeitado envolve tudo aquilo que já aconteceu, envolve todos aqueles que já estiveram vivos, assim como envolve aqueles que vivem agora e que viverão depois. E, portanto, nós não podemos simplesmente querer destruir as nossas tradições. Devemos cuidar para fazer reformas cuidadosas, em vez de começar do zero grandes projetos teóricos abstratos na política. Esses dois modelos de pensamento político, a ideia de que nós devemos radicalizar e começar do zero e podemos montar a política do jeito que nós queremos, versus uma concepção de política que é prudente, que procura respeitar o conhecimento herdado do passado e manter o tecido social unificado, de alguma maneira estão presentes em todos os conceitos de esquerda e direita das democracias modernas, seja nos Estados Unidos ou na Alemanha, na Inglaterra ou no Brasil. É uma concepção de esquerda e de direita muito mais duradoura do que aquela simplesmente que refaz os seus passos até o jacobinismo e o girondismo da Revolução Francesa. Arte, política, filosofia, literatura, grandes professores? Inscreva-se no canal da Casa do Saber. Aqui você encontrará tudo isso e mais um pouco.